Então percebam, o artigo 103 da Constituição ampliou, tá, o leque, o rol daqueles legitimados, tá? Por que isso? Veja que no controle concentrado, a Constituição estabeleceu que o Supremo Tribunal Federal, tá, é o órgão único que possui a competência para julgar, né, de forma abstrata a compatibilidade da lei com algum dispositivo constitucional, tá? Então, vejam assim, para ficar muito bem esclarecido, né, como a gente vai desenvolver a nossa metodologia sobre o controle abstrato. A DIN, né, direta de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade, foi a primeira ação que surgiu na ordem constitucional brasileira, tá? Como eu estava falando anteriormente, através da representação de inconstitucionalidade que ganhou o nome de ADIM. Então, o procedimento referente à ADIM, né, bem como o rol dos seus legitimados, serve como um parâmetro primeiro, tá? De uma maneira de se estabelecer nexos procedimentais. Então, o que eu quero dizer com isso? Que as outras ações constitucionais utilizam o procedimento da ADIM, certo? Como um procedimento padrão. Então, nós vamos, primeiramente, estudar a ADIM e as outras ações guardando um grau comparativo com a ADIM, certo? Então, o que é que a gente precisa estudar em um primeiro momento com relação à ação direta de constitucionalidade, certo? Primeiro, que visa, certo, atender não a um caso concreto, né? Não existe partes na acepção de partes propriamente ditas, ou seja, que visam buscar perante o Poder Judiciário uma solução para aquele caso concreto, tá? Então, o que acontece? O objetivo da ADIM é o quê? É tutelar a ordem constitucional. Tá? Então, o objetivo da ação direta de constitucionalidade é o quê? Tutelar, proteger a ordem constitucional objetiva. De que forma? Por meio da instauração, né, de um procedimento que é exatamente a propositura dessa ação diretamente no STF, tá? Perante o STF. Então, e o STF, por sua vez, vai realizar o quê? Um processo de fiscalização abstrata, ou seja, o STF vai o quê? Averiguar, apurar a constitucionalidade de uma lei em tese ou de um ato normativo em tese com o texto constitucional, certo? Ok. Vamos ao ponto, então, de legitimidade ativa. Quem são os legitimados para realizar essa propositura, tá? Então, nós sabemos que o processo de controle de constitucionalidade concentrado, ele não possui conflito de interesses, tá? Não é exatamente um litígio que surge de seu João com Dona Maria, tá? Não é isso. A declaração de inconstitucionalidade não vem de forma incidental. Então, esse conflito de João e Maria, ele não é carecedor, ele é carecedor de uma solução jurisdicional. No caso da ADIM, tá? A propositura da ação, ela não carece dessa solução jurisdicional propriamente dita, tá? Não tem partes, né? Porque os legitimados, eles são partes em sentido formal,
Porque eles não pleiteiam por interesse próprio. Né? O que é que eles pleiteiam? Eles têm uma missão, muitas vezes, uma missão institucional. E dentre essa atribuição, dentre essa missão institucional que esses órgãos possuem, uma delas é de fiscalizar sim, a constitucionalidade de leis, né, que estão presentes no ordenamento jurídico brasileiro. Então, se ele tem essa missão, tá? Eles são o quê? Meros figurantes processuais. Por quê? Esses requerentes, eles não atuam para fins de defender interesse próprio. Como eu disse, qual o objetivo da DIN? Ou seja, tutelar a ordem constitucional objetiva. Estou sendo até reiterativo com essas considerações, mas são relevantíssimas para fins de apreensão deste conteúdo, para fins de compreensão desta disciplina, deste módulo de controle de constitucionalidade, ok? Então veja só, antes de 88, só Procurador-Geral da República, tá? Então veja só, após 88, essa provocação jurisdicional perante o Supremo Tribunal Federal, né, pode ser feita por um rol, deixe claro, um rol taxativo. Então só aqueles que estão elencados no artigo 103 da Constituição que podem realizar exatamente a propositura das ações de controle concentrado. Tá? Então, só estes que podem realizar esta propositura. Diga-se de passagem, tá? Alguns desses legitimados possuem, inclusive, capacidade, o quê? Postulatória, tá? Que é isso? É a possibilidade que eles têm de serem aptos ao ajuizamento de uma ação de controle de constitucionalidade. Ou seja, o que é capacidade postulatória? Aptidão para ajuizar, certo? Ação direta de constitucionalidade. Então eles têm o quê? Capacidade postulatória, aptidão para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade. Vocês devem estar curiosos, porque eu venho falando do rol, né? E até então não fiz menção. Vamos lá. Vamos aqui elencar no artigo 103 da Constituição, certo? Quem são esses legitimados, tá? Então vamos a ele. Presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara de Deputados, a mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa, no caso do Distrito Federal, certo? O Procurador-Geral da República, que era aquele que só tinha legitimidade exclusiva, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional, e já eu trato sobre isso, tá? Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, certo? Então, todos esses aqui são aptos a ajuizar perante ao STF. Estes aqui têm capacidade postulatória, tá? Alguns, inclusive, podem praticar exatamente essa propositura independente de advogado. Ou seja, essa capacidade postuladora quer dizer o quê? Que eles podem subscrever a ação direta de constitucionalidade, sem necessitar, inclusive, né, da assinatura em conjunto de um advogado ou até mesmo do Procurador-Geral do Estado, que o seja, certo? Ou Procurador-Geral da República. Então, capacidade postuladora quer dizer o quê? Que eles podem assinar, tá, esta ação direta de constitucionalidade, e esta ação direta de constitucionalidade será admitida perante o STF
ainda que não tenha exatamente o auxílio não, mas a assinatura no contexto formal de um procurador ou de um advogado. Claro que, como tudo no direito, e vocês já sabem disso, existem exceções, ou seja, existem aqueles legitimados que não possuem capacidade postulatória. Não, o que quer dizer isso? Tá? Eles podem propor ADIM, podem, mas precisem exatamente de um advogado para subscrever em conjunto a ADIM. Então veja só, quem são esses legitimados que não possuem capacidade postulatória? Vamos lá. Primeiro deles, partido político com um representante no Congresso Nacional. Então veja só, não possuem capacidade postulatória. Partido político com representante no Congresso Nacional. Beleza. Confederação sindical também carece de capacidade postulatória, não possui capacidade postulatória. Então veja só, partido político, confederação sindical. Entidade de classe de âmbito nacional. Então veja, partido político, confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional não possuem capacidade postulatória. O que quer dizer isso? Que além da petição inicial, o documento ADIM, que vai ser proposto perante o STF, é necessário que, além da assinatura, tá, do profissional do direito que tenha sido aprovado no exame de ordem do advogado, tá, que você tenha também a outorga de uma procuração, ou seja, a procuração ou instrumento de mandato é obrigatório, e digo mais, além de obrigatório, a procuração deve ter poderes específicos a este profissional do direito para que ele possa combater aquela norma constitucional, aquela norma que é inconstitucional, aquela lei ou ato normativo que é inconstitucional. Então veja, além de ter a necessidade de se juntar uma procuração, na procuração é indispensável o apontamento expresso desse poder específico, que é o poder de impugnar lei ou ato normativo, certo? De impugnar aquela norma, certo? Então veja só, voltando aqui, 103, rol dos legitimados, taxativo, só podem ser esses. 103, dentro desse rol, tá? 3 legitimados não possuem capacidade postulatória, ou seja, não podem protocolar a ação direta de constitucionalidade perante o STF com sua própria assinatura, sem depender da assinatura do advogado. São 3. Então veja, confederação sindical, a entidade de classe de âmbito nacional e o partido político. E, além disso, na procuração deve ter o poder específico dado a este profissional do direito, poder específico para impugnar aquela norma que aponta ter um vício de constitucionalidade, certo? Então, primeira observação que a gente faz. Uma outra observação que a gente faz é a seguinte: existem o rol dos legitimados e existe um instituto chamado de pertinência temática. O que é esta tal pertinência temática? Tá? Pertinência temática é aquilo que deve ser muito bem fundamentado, inclusive, numa ação direta de constitucionalidade,
tá? Alguns desses legitimados que a gente vai esmiuçar agora já devem apontar que os seus princípios estatutários, tá? Ou que os seus princípios, né? Os seus objetivos estatutários, ou que os seus objetivos enquanto, por exemplo, entidade de classe, eles, na verdade, foram violados pelo conteúdo da norma que se pretende impugnar. Ou seja, vamos lá, vou citar um exemplo aqui. Governador do Estado, tá? Então, governador do Estado deve provar que a norma que ele pretende apontar que é inconstitucional, tá? Ela, de alguma maneira, fere os interesses do Estado. O que eu quero dizer? Não é qualquer lei que exista no ordenamento jurídico brasileiro que ele pode impugnar dizendo que é inconstitucional. Não, ele tem que demonstrar a pertinência temática. Ou seja, que aquela lei que ele está impugnando fere o interesse do Estado que ele governa. Tá? Da mesma maneira, acontece com a confederação sindical, com a entidade de classe. Então, vamos prestar atenção, certo? A este quesito. Então, veja só, o que é importante, por que eu estou falando isso? Porque há uma construção jurisprudencial, tá? E esta construção é uma construção que vem, né, a ter exatamente um pronunciamento oficial do STF, um reconhecimento do STF, uma construção jurisprudencial em subdividir os legitimados entre os universais e os especiais. Certo? Vamos lá, o que seria isso, né? Veja só. Os universais são aqueles que a gente pode considerar neutros. Né? O que seria isso? Eles não precisam... Por que neutro? Porque eles não precisam demonstrar pertinência temática. Certo? Uma vez que esse legitimado universal ou neutro identifique qualquer lei no ordenamento jurídico que para ele tenha um vício de inconstitucionalidade, ele pode realizar a propositura da DIN para fins de solicitar, requerer do STF que declare inconstitucional e expurgue do ordenamento jurídico. Tá? Então veja só, porque até mesmo por missão institucional, por atribuição institucional, esses legitimados, eles atuam, sobretudo, para a promoção da defesa da ordem constitucional. Então não tem nenhum interesse próprio para fins de impugnação. Né? O que difere, por exemplo, de uma entidade sindical, de uma confederação. Por quê? Porque ela quer impugnar uma lei, né? Ela atua com interesse próprio, então ela não pode sair por aí impugnando qualquer lei. Ela tem que demonstrar que a lei que ela está impugnando fere um princípio institucional, fere um princípio estatutário. Isso precisa ser muito bem demonstrado, sob pena da ADIM nem sequer ser admitida pelo STF. Tá? Porque vai apontar o quê? Esta ausência da pertinência temática, certo? Então, por uma questão até mesmo de análise, né, daqueles legitimados que venham a ter uma missão institucional, de imediato a gente consegue perceber quais são eles, tá? Então vamos a eles. Presidente. Claro, o presidente atua em defesa da ordem constitucional. A mesa do Senado. A mesa da Câmara de Deputados. Certo? Procurador-Geral da República. Atua em missão institucional. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil atua em missão constitucional. E também o partido político, né, dada, né, a essa função que o partido tem, né,
de exatamente representar a pluralidade de ideias, né? De ser um instrumento importante nesse regime democrático. Então, o partido político, ele também tem essa missão, né, de identificar uma eventual lei, ato normativo que esteja presente no sistema infraconstitucional, na ordem infraconstitucional, e que mereça exatamente ser retirado, certo? Então, veja só, dito, né, que estes são os universais, que são 7, nós já sabemos, então, até porque eu já mencionei aqui, quais são os outros 3 que são considerados legitimados especiais, né? Ou interessados, eles têm interesse exatamente na declaração de inconstitucionalidade de uma lei, ou seja, são aqueles que precisam demonstrar o que? Pertinência temática. Então veja só, quais foram então os legitimados do 103, que eu não mencionei como legitimados universais, dos 7 últimos que eu falei? Pronto, a mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa, os governadores, a mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa, no caso do Distrito Federal, os governadores, certo? A confederação sindical e a entidade de classe, o órgão de entidade de classe de representação, que tem a representação nacional, certo? Vamos lá. Veja, quando eu comecei a falar deste tópico, tá? De divisão entre universais e especiais, eu disse que era uma construção jurisprudencial. Veja, se é uma construção jurisprudencial, quer dizer o quê? Que não há uma previsão, no mínimo aqui, de maneira expressa na Constituição. Então não tem tratamento, né, na Constituição que faça essa divisão. Saiu o STF que acompanhou essa evolução jurisprudencial. Então veja, se a Constituição, veja que isso é uma crítica de parte da doutrina que faz essa crítica. Veja, se a Constituição não diz quem é ou quem não é universal ou especial, por que vai se atribuir esse tratamento diferenciado? Já pararam para poder refletir sobre esse quesito? Ou seja, se não tem tratamento constitucional, por que você vai diferir? Por que o STF vai diferir? Quem é universal? Porque ele criou uma classificação própria do que é universal e do que é especial, certo? Então, para aqueles que criticam, tem esse ponto de não ter a previsão expressa na Constituição. Para além disso, existe uma outra crítica da doutrina também referente a essa distinção. Porque, como eu tinha falado com vocês, no processo de controle de constitucionalidade concentrado, não existe ocorrência fática, não existe conflito de interesse entre as partes, né? Em que apenas por via incidental se venha declarar inconstitucionalidade. Não existe nada disso. Então, o que quer dizer isso? Ora, o processo de controle de constitucionalidade concentrado é um processo considerado objetivo. Ora, se ele é considerado objetivo, a partir do momento em que eu faço uma análise de pertinência temática e faço essa divisão entre universal e especial, eu estou fazendo o quê? Eu estou remetendo ao Poder Judiciário a necessidade dele realizar um julgamento com índole subjetiva. O processo é objetivo. Certo? Então, se eu remeto ao Judiciário a necessidade de ficar averiguando, certo? Essa questão da pertinência temática, eu estou entrando em contradição, porque é um juízo de valor de caráter subjetivo, a índole subjetiva aí. E aí, nós temos que ter muito cuidado, porque isso me soa, né,
pode soar, a verdade, para aqueles que entendem dessa maneira, que isso vai de encontro à própria vontade do constituinte, né? Sou estranho. Pode ser que o constituinte não tenha exatamente imaginado essa situação. Mas 2 pontos que eu queria tratar aqui, tá? Para a gente dar sequência aos outros tópicos. Veja só. Quando eu disse que o rol é taxativo do 103, eu quero dizer o seguinte: não tem possibilidade de se dar jeitinho para propor a DIN se não for exatamente aqueles que estão listados. O que quero dizer com isso? O governador é legitimado? É. O vice-governador, por acaso, poderia propor a DIN? Pensem aí. Não. Ou seja, o vice-governador não é legitimado, não poderia propor a DIN, né? Aliás, eu sempre brinco, né, quando falo essas aulas, tá? Que assim como o Vitória da Bahia, o time de futebol, tá? O vice nunca tem vez, certo? Então, o vice não pode substituir o governador para fins de propositura da DIN, certo? Então, dito isso, vamos dar sequência aqui aos próximos tópicos que eu vou tratar agora referente à mesa diretora, certo?